Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão, cumprimentando a todos os pares, o senhor procurador eleitoral, o senhor advogado, partes e servidores presentes. A ata da sessão passada fica aprovada diante da ausência de manifestações em sentido contrário. Serão adiados em razão de pedidos de vistas os processos 10.916, que é o item 2.1 da pauta física, e o 601.471, que é o item 1.1 da pauta eletrônica. Anuncio ainda o adiamento do processo 601.313, que é o item 1.3 da pauta eletrônica, este a pedido do relator. Essa sequência, mano? Em mesa para julgamento, um embargo de declaração da relatoria da doutora Vanessa, que é o 2.2, o processo 303, embargos de declaração num agravo interno, pedido de providência relativo aos partidos que não apresentaram a prestação de contas do exercício 2008, do PSOL, de Mato Grosso. Embargante, como dito, é o PSOL de Mato Grosso, embargado a Advocacia Geral da União, a AGU de Mato Grosso. A doutora Vanessa é a relatora e está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de embargos de declaração postos pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, em face do acordo TRE número 26174, que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição da execução e não conheceu no agravo interno anteriormente apresentado no que diz respeito à exclusão do polo passivo de Hélio Nunes Brandão e Cleusa Dias Leite, por falta de legitimidade ativa do PSOL para deduzir tal pleito, bem como, no mérito, negou provimento ao agravo interno. Destaco a ementa do acordo embargado. Agravo interno, prestação de contas, partido político, exercício de 2008, não restituição de cota partidária recebida indevidamente, julgamento, exceção de pré-executividade, preliminares, prescrição da execução, rejeitada, ilegitimidade ativa do partido para pedir exclusão do polo passivo de outros executados, acolhida, mérito, arguição de impossibilidade de penhora online por meio do sistema Bacenjude, rejeitada. Nulidade de acórdão, ausência de defesa técnica, rejeitada. Agravo interno desprovido. Item 1. Rejeita-se preliminar de prescrição suscitada em sede de exceção de pré-executividade, vez que contraria o que dispõe a redação do parágrafo 3º, artigo 37 da Lei 9.096, com redação vigente à época do julgamento ocorrido em 2010. O julgamento, como contas não prestadas, decorreu da omissão do partido, interrompendo assim o prazo prescricional. Também não há que se falar em prescrição intercorrente da execução, a que alude o parágrafo 4º do artigo 921, 924, 5, ambos do novo CPC, entre julgamento das contas e efetivo pagamento por parte do partido, pois este, embora intimado por diversas vezes para adimplir tal obrigação, não fez. Item 2. Acolhe-se preliminar de legitimidade ativa do partido para pedir exclusão de outros executados, representantes do partido à época da prestação de contas, que estão devidamente representados nos autos por advogado próprio. Quanto à dívida exigida, os executados não só a reconheceram, como requereram parcelamento da dívida, cujo pedido foi deferido pelo relator. O agravante é um partido político, logo, pessoa jurídica de direito privado, e como tal só tem legitimidade para tutelar o seu próprio direito e não de terceiros. Aqui vou pedir vênia para deixar de ler o item 3 e 4 e prossigo. O embargante alega que o acordo é omisso e contraditório em alguns pontos, de maneira que os embargos devem ser acolhidos para sanar tais vícios. Instada, a União apresentou impugnação contra razões aos embargos, argumentando que o embargante quer rediscutir o acordo atacado por meio dos declaratórios e não por meio do recurso cabível, que seria correto. É o relatório. Parecer, Vossa Excelência continua com a palavra. Obrigada. Os embargos de declaração são cabíveis para a correção dos vícios apontados no artigo 1022, inciso 1, 2, 3 do CPC. Ou seja, omissão, contradição e obscuridade, não se prestando a rediscutir matéria de fato ou de direito já analisada na decisão recorrida. Firmadas tais premissas, passo a enfrentar as alegações do órgão embargante, o PSOL.
Da alegada contradição de fundamentos no Acordo 26174. O embargante sustenta que o acordo foi contraditório, pois rejeitou a alegação de prescrição nos termos do artigo 32 da Lei 9.096/95, porém em nenhum momento se alegou esta prescrição, mas sim a prescrição da pretensão executiva referente à condenação em pecúnia sofrida pela agremiação nestes autos. Alega ainda que o acordo menciona várias intimações como causa de interrupção da prescrição, mas tais intimações não atendem os requisitos legais para interrupção da prescrição da pretensão executiva, sem razão embargante. Mesmo sob a égide do novo CPC, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tem encontrado motivo suficiente para proferir tal decisão. Colaciono aqui um precedente que peço vênia para não ler. Ainda que assim não fosse, o acordo embargado expressamente respondeu ao questionamento da parte, fixando que, mesmo que se cogitasse da prescrição intercorrente da execução, a que alude o parágrafo 4º do artigo 921 e 926, entre o julgamento das contas e o efetivo pagamento da parte do pessoal, essa também não ocorreu. Quanto às intimações realizadas, também houve manifestação deste sodalício no julgamento, ao dizer que, abro aspas, é certo que, desde a Lei 12.034, as prestações de contas passaram a ter natureza jurisdicional, mas isso não implica em dizer que a Justiça Eleitoral tivesse que intimar o prestador de contas para construir o advogado. Além disso, a contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si, mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com a tese, lei ou precedente. Da omissão quanto ao artigo 1005. O embargante argumenta que o acordo foi omisso, pois não se conheceu do agravo interno na parte que diz respeito à alegação de exclusão do polo passivo de Hélio Antônio Brandão e Cleusa Dias Leite. O Aresto entendeu que falta a legitimidade ativa do PSOL deduzir tal pretensão. O embargante sustenta que tal decisão ignorou que o partido ocupa o polo passivo na condição de devedor solidário, de maneira que o recurso interposto por um devedor aproveita aos outros. Neste ponto, verifica-se que a pretensão do embargante é a modificação da decisão, por não concordar com seus fundamentos, o que não caracteriza omissão e é inviável na via estreita dos embargos de declaração. Ademais, mesmo o PSOL ocupe o polo passivo na condição de devedor solidário, o recurso interposto por um devedor aproveita os outros no que é aproveitável, ou seja, naquilo que pode ser estendido ao outro devedor. Entretanto, o pedido formulado pelo PSOL consubstancia pretensão de defesa de direito alheio e não pode ser requerido em nome próprio pelo partido, não permitindo o artigo 1005 do CPC tal interpretação. Evidente que quem poderia requerer a própria exclusão do polo passivo seriam as pessoas de Hélio e Cleusa, mas elas assim não o fizeram. Outros dois motivos foram, inclusive, explicitados no acordo. A. Esclareceu-se que Hélio e Cleusa tinham procuradores constituídos nos autos, distinto dos procuradores do PSOL. Hélio e Cleusa requereram parcelamento da dívida, o que lhes foi deferido. Assim, não há omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juízo, de ofício a requerimento. Como se viu, Hélio e Cleusa tinham advogado nos autos e jamais pediram a sua exclusão do polo passivo da execução. Não seria o partido com advogado diferente quem poderia fazê-lo. Da omissão quanto ao argumento e precedentes trazidos pela parte. O embargante também aduz que o acordo não enfrentou um argumento deduzido, no sentido da aplicação do artigo 649-11 e artigo 833-11 do CPC, artigo 17 da Resolução do TSE, 23.432, e o artigo 17 da 23.464, que infirma a conclusão adotada pelo Tribunal. Sustenta também que se deixou de seguir precedente invocado sem demonstrar a existência ou distinção superação do entendimento, e que rejeitou o pedido de que fosse expressamente ressalvada a impossibilidade da penhora Bacenjude na conta bancária utilizada para a movimentação de recursos do fundo partidário. Ao contrário do alegado pelo embargante, o tribunal enfrentou e analisou todos os artigos invocados pela parte, não tendo, por outro lado, chegado à mesma conclusão que esta, conforme se verifica as folhas 367 e 369. Assim, não se trata de omissão, mas de resignação com os fundamentos do acordo, neste ponto que pode ser resumido neste trecho. Abro aspas. O agravante na condição de partido político tem duas opções: ou restitui ao erário a cota partidária recebida indevidamente, coisa que não fez até agora,
ou se sujeita ao bloqueio da cota partidária para que seja devolvido de onde não deveria ter saído, ou seja, o fundo partidário. Quanto ao precedente que se diz violado, além de não se tratar de precedente vinculante, sequer possui identidade com o caso dos autos. Rememoro que a contradição para o qual os embargos são cabíveis é interna e não externa. Conclusão. Diante do exposto, percebe-se que o intento do embargante é, pela via oblíqua dos embargos de declaração, modificar o que foi decidido no acordo, que é vedado, visto que o recurso tem propositura restrita, vinculada aos casos de omissão, contradição e obscuridade. Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração. É como voto. Tem algum voto em sentido contrário, senhor Espírito? O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto da douta relatora. Doutora Vanessa, ainda de Vossa Excelência, o 2.3 é o processo 5514, é uma prestação de contas de partido político de exercício financeiro de 2014, Partido Republicano Progressista, PRP, de Mato Grosso. Também é requerente Emanuel Mussa Amui Pinheiro, presidente, e Orivaldo Júlio Alves, tesoureiro. Vossa Excelência é relatora e está com a palavra. Trata-se de prestação de contas anual do partido político relativas ao exercício 2014 do Partido Republicano Progressista, Direção Regional em Mato Grosso. A CCIA apresentou relatório técnico preliminar, onde foi informado que no exercício 2014 não houve recebimento de recursos do fundo partidário pelo partido. A agremiação e seus responsáveis foram intimados a se manifestar acerca do relatório preliminar, todavia quedaram-se silentes. A CCIA emitiu parecer técnico conclusivo, ponderando pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas. Essa relatora determinou nova intimação dos requerentes para que se manifestasse acerca do parecer conclusivo, contudo, uma vez mais, eles optaram por deixar transcorrer o prazo em autos. É o relatório. Procuradoria? Ratificado o parecer, senhor presidente. Está ratificado, doutora Vanessa. Com a palavra. Senhor presidente, nesse caso aqui, eu estou em acordo com a CCIA e a Procuradoria julgando desaprovadas as contas. Em consonância, não houve manifestação da agremiação? Senhor, tema corriqueiro, algum voto em sentido contrário? O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido Republicano Progressista, PRP, Mato Grosso, referentes ao exercício 2014, nos termos do voto da douta relatora e em consonância com o parecer ministerial. Ainda da relatoria da doutora Vanessa, que está aqui desaguando todos os seus processos mais antigos, é o 2.4, que é o processo 7857, também prestação de contas de partido político, exercício financeiro 2014, desta feita do Partido Ecológico Nacional, PEN, de Mato Grosso. Requerente também é Paulo Sérgio Matsuoka, que é o presidente, Juarez Leandro da Silva, que é tesoureiro, e também Fábio Lucas de Moraes, tesoureiro. Vossa Excelência relatora está com a palavra, doutora Vanessa. Eu pedi ajuda aqui, não estou conseguindo abrir. Está bem ao lado. Trata-se de prestação de contas anual de partido político relativas ao exercício 2014 do Partido Ecológico Nacional, Direção Regional em Mato Grosso. Diante da não apresentação das contas anuais do partido, este processo foi iniciado de ofício pela Secretaria Judiciária. Foi determinada a intimação pessoal dos responsáveis pela agremiação no ano de 2014, providência esta cumprida as folhas 33. O presidente da agremiação se manifestou informando que o partido não teve movimentação financeira no período aludido e que a única conta bancária aberta jamais teve movimentação. Certidão de não apresentação dos documentos contábeis nos padrões do artigo 29
da resolução TSE número 23.432 para fins de publicação da demonstração do resultado financeiro e do balanço patrimonial no exercício 2014 e as folhas 46. Relatório técnico preliminar da CCIA. Devidamente intimado, houve manifestação do partido pelo seu presidente atual, no qual afirmou não ter recebido nenhum documento contábil ou financeiro das gestões anteriores, o que impede a apresentação das contas relacionadas ao exercício 2014. No parecer técnico conclusivo, a CCIA se manifestou pela desaprovação das contas. O parecer da douta Procuradoria Regional é pelo julgamento das contas não prestadas. É o relatório. Senhor Procurador? Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, doutora Vanessa. O julgamento da presente prestação de contas anual, no seu mérito, deve ser feito à luz das disposições da Resolução TSE número 21.841, de 2004, em razão de expressa determinação do artigo 65, inciso 1, parágrafo 3º da Resolução 23.546. Conforme relatado, o partido não apresentou as suas contas anuais referentes ao exercício no prazo assinalado. Instado, o partido e seus representantes se manifestaram no sentido de que não teve qualquer movimentação financeira no período e que a atual direção regional não recebeu da direção anterior nenhuma documentação contábil referente ao ano de 2014. Esta última circunstância, diga-se de passagem, é questão interna da agremiação e não é oponível em sede de prestação de contas. A despeito do parecer da CCIA pela desaprovação, é certo que a documentação aqui presente é insuficiente a ponto de sequer considerar prestadas as contas do ano de 2014, restando inviabilizada qualquer análise de movimentação e controle das contas pela Justiça Eleitoral, conforme inclusive afirmou o partido às folhas 187. Necessário registrar, por oportuno, que o Partido Ecológico Nacional não recebeu recursos do fundo partidário no ano de 2014, daí não haver necessidade de devolução de quaisquer valores. Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento no artigo 29 da Resolução TSE número 21.841, julgo não prestadas as contas anuais do PNN exercício 2014, pelo que determino, doravante, a suspensão do recebimento de recursos do fundo partidário enquanto não for regularizada a situação jurídica previsto no artigo 18, acumulado com 28.3, Resolução TSE 21.841, 2014. É como voto, senhor presidente? Está julgando como não prestadas, né? Isso. Senhores pares, algum voto em sentido contrário? Não. O tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do Partido Ecológico Nacional, PEN, de Mato Grosso, referentes ao exercício 2014, nos votos da douta relatora, em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Sebastião Barbosa Farias, Vossa Excelência, relator do 2.5, processo 4482, também uma prestação de contas de partido político de exercício financeiro 2014, Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, de Mato Grosso. Requerente também José Roberto de Freitas Cavalcante, que é o presidente, e Wilson Conceição Lara de Barros, que é tesoureiro. Vossa Excelência, relator, e está com a palavra. Eminentes pares, cuida-se de prestação de contas anuais do diretor regional do Partido Socialismo e Liberdade Pessoal, atinente ao exercício financeiro de 2014. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em seu relatório preliminar, de folhas 1515/158, apontou a existência de irregularidades na prestação de contas em questão, ocasião em que foi aberta a oportunidade para o requerente sanar as irregularidades detectadas. Em 15 de fevereiro de 2017, o prestador de contas peticionou requerendo a dilação de prazo, o que foi concedido. Às folhas 184/188, o partido apresentou suas justificativas e juntou documentos. Na sequência, a equipe técnica ponderou pela solicitação a alguns credores da agremiação partidária a confirmação da quitação das dívidas contraídas, uma vez que não haviam sido registradas, o que também foi deferido. Com o término das diligências requeridas, os autos foram encaminhados à CCIA para a emissão de parecer conclusivo, no qual opinou pela desaprovação das contas,
em face das inconsistências relacionadas nos itens que declino aqui. Com vistas dos autos, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela citação do partido requerente e seus responsáveis para que, querendo, apresentem defesa no prazo de 15 dias e intimado o partido, prestação de contas e os seus dirigentes não apresentaram defesa. Por conseguinte, abriu-se vistas às partes para apresentar as derradeiras alegações, tendo o Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, manifestado pela aprovação das contas, uma vez que as falhas apontadas no relatório técnico foram esclarecidas ou sanadas. Por seu turno, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas e consequente suspensão do repasse do fundo partidário ao partido pelo período de 6 meses, de acordo com o artigo 28 da resolução do TSE 21.841 de 2004, devendo ainda o partido proceder à devolução de R$ 4.809 ao Tesouro Nacional, por força do parágrafo 2º, inciso 1 e 2 do artigo 36 da resolução do TSE, já mencionada, bem como seja determinado à agremiação partidária o acréscimo de 2,5% do valor do fundo partidário ao mínimo definido pelo inciso 5 do artigo 44 da Lei 9.909 de 95. É o relatório. Procurador? Ratificado. Está ratificado, Sebastião. Retorna a palavra. Voto. Deixa eu ver aqui. Aí. Conforme relatado, cuida-se de prestação de contas do partido, etc., etc., que faço só para a documentação a rememoração desses fatos. Com efeito, no relatório preliminar foram detectadas inconsistências nas contas do candidato. Com as explicações e juntada de documentos, algumas impropriedades e irregularidades foram sanadas, restando as seguintes impropriedades / irregularidades constantes do item 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6. Passo à análise individualizada de cada uma das irregularidades apontadas pelo parecer técnico inclusivo. Item 2.4. Trata-se de análise do artigo 14 da resolução do TSE 21.841 de 2004, que disciplina as peças e documentos que devem ser apresentados obrigatoriamente pelos partidos prestadores de contas. Neste norte, o órgão técnico apontou que o partido não entregou os livros Razão e Diário encadernados e o último devidamente autenticado no Registro Civil. Além desses apontamentos, a CCIA fez a seguinte ponderação. Eu deixo de fazer a leitura, mas está aqui para... O artigo 11 e parágrafo 1 da resolução do TSE, o já mencionada 21.841 de 2004, a escrituração contábil deve atentar-se aos princípios fundamentais de contabilidade e pela observância dos critérios e procedimentos constantes das normas brasileiras de contabilidade, e o diário deve ser autenticado no ofício civil. Vê-se então que o partido não apresentou suas contas na forma que disciplina a lei, o que retira a confiabilidade nas contas apresentadas. Além de que a escrituração apresentada à Justiça Eleitoral deve ser realizada na sua forma definitiva, sendo que qualquer alteração deve ser feita à luz das normas de contabilidade, o que não ocorreu no feito. Contudo, na ausência de qualquer comprovação de dolo ou de comprovação de maior gravidade na conduta praticada, entendo que a irregularidade apontada deve ser aprovada com ressalvas. Item 4.1. A equipe técnica, quanto à análise da escrituração e
demonstrações contábeis, argumentou que o demonstrativo de receitas e despesas constantes das folhas 130/131 não estaria em conformidade com a escrituração contábil considerada, bem como foi apresentado novo demonstrativo, que também não conduziria a uma confiabilidade da escritura contábil. Conforme visto a Lures, constatou-se que o prestador de contas apresentou escrituração contábil alterada após a diligência, que estaria carente de devido registro, o que, consoante a CCIA, demonstraria a fragilidade das informações prestadas pelo partido e a pouca confiabilidade dos registros contábeis apresentados. Além disso, teriam sido identificados saldos de dívidas em aberto a longo prazo, bem como a quitação não registrada de despesas no montante de R$ 942,01. No que concerne aos valores alterados na contabilidade, tal fato já foi analisado e mensurado no tópico anterior. Assim, em face do princípio do bis ne bis idem, essas expressões latinas, de vez em quando eu me confundo, de vez em sempre, na verdade. Deixa de se examinar tal arguição. No tocante à existência de dívidas em aberto a longo prazo, penso que tal apontamento não é por si só uma impropriedade ou irregularidade contábil eleitoral. Não há infringência de qualquer dispositivo legal ou norma eleitoral por conta disso. Não foi apontado qualquer gravame legal em razão da existência dessas dívidas. No contrário, a equipe técnica especula uma possível subestimação do passível, que não foi o que não é permitido se fazer em julgamentos de prestações de conta. Não se pode condenar ninguém com base no achismo, na presunção. A equipe técnica deve apontar de maneira clara e precisa qual foi a irregularidade cometida pelo prestador de contas, qual a norma violada, o que não foi feito no tópico em análise. E quanto à quitação de dívida não registrada e paga com recursos não identificados, essa diz respeito a dívidas telefônicas referentes ao ano de 2012. Logo, não podem ser objetos de análise do presente feito, uma vez que as contas examinadas no momento são referentes ao ano de 2014. Sendo assim, afasto a presente irregularidade apontada. Item 4.2. Parecer conclusivo, transferência de recursos do fundo partidário para a conta bancária de outros recursos. Constata-se que na data de 11/4/2014 foi realizada uma transferência bancária no valor de R$ 1.000 do fundo partidário para a conta bancária denominada Outros Recursos. Se vê as folhas 3/4 do anexo 2. O partido argumentou que a transferência foi necessária para evitar que a conta bancária fosse encerrada unilateralmente pelo Banco do Brasil. Todavia, apenas a quantia de R$ 174 foram utilizada para pagamento das taxas bancárias. Argumentou ainda que o valor restante, que para fazer a quantia de R$ 826, fora utilizado para o pagamento de santinhos. Por conseguinte, a CCIA teve que confrontar várias notas fiscais com o intuito de comprovar o alegado pela agremiação partidária, chegando ao valor de R$ 826. Contudo, advertiu que, aspas, essa conclusão de que realmente pagou-se santinhos é fruto de dedução lógica, não sendo amparada por comprovação apresentada pelo prestador de contas. Com efeito, a transferência realizada contraria o artigo 4º da resolução do TSE 21.841 de 2004, que determina que as contas bancárias destinadas ao fundo partidário e às outras natureza devem ser distintas, justamente para aferir a correta destinação do dinheiro de origem pública, porquanto toda a sobra dessa verba deverá ser devolvida ao Tesouro Nacional. Por conta disso, os recursos oriundos do fundo partidário não podem ser utilizados de modo discricionário pelo partido. Ao contrário, a sua destinação é restrita, conforme previsto no artigo 8º da resolução supra-mencionada. Faça ali, transcreva aqui esse artigo e seus parágrafos e incisos e continua. Dessa forma, pagamento de taxas bancárias de outra conta
não pode ser realizada com verbas oriundas do fundo partidário. E quanto ao alegado pagamento de santinhos, que pode ser pago com esse recurso, constante a equipe técnica, a agremiação partidária não logrou êxito em comprovar corretamente, de acordo com o previsto no artigo 9º da Resolução 21.841, de 2004. Ademais, aferiu-se que o valor usado para o pagamento do citado material gráfico, se existiu, foi retirado de conta bancária através de saque, operação nominada cheque avulso, folhas 36, inclusive sem transitar pelo caixa. Isso se vê as folhas 276, ferindo o previsto no artigo 10 da resolução do TCE 21.841. Destarte, a movimentação bancária realizada pelo partido impede a identificação da destinação do montante de R$ 826, oriunda do fundo partidário, comprometendo a regularidade e confiabilidade das contas, o que enseja a sua reprovação quanto ao presente tópico. Em razão disso, por se tratar de recurso oriundo do fundo partidário, o importe de R$ 826 deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 34 da resolução, já muitas vezes repetida aqui. Item 4.3 do parecer conclusivo, gastos com recursos do fundo partidário. A CCIA identificou pagamentos com recursos do fundo partidário para os quais não foram encontradas documentação comprobatória nos atos. Aí tem aqui um quadro que eu lanço aqui e deixo de fazer a leitura, mas está aqui para a documentação. De sua parte, o prestador de contas intimado não apresentou esclarecimento quanto a esses gastos. Subtópico 4.3.2. A agremiação partidária registrou no livro Razão o pagamento de R$ 1.200 a título de honorários e fez o lançamento, conforme consta aqui também de um quadro que deixo aqui para a documentação. A equipe contábil, ao analisar a nota fiscal apresentada, número 49, constatou que foi emitida por MR de Souza Microempresa, MD Transportes, cuja descrição do serviço consta balanço 2013. Constatou-se ainda que a emissora da nota fiscal é, na verdade, um empresário individual de iniciais MR A de Souza, que não corresponde às iniciais do senhor Denismar Abreu de Lima, cotador que assina a escrituração contábil e as demonstrações que estão juntados. Mais uma vez, o partido não se manifestou, quanto à irregularidade apontada. Aqui há uma repetição do C, que eu peço para ser decotada pela minha equipe. Do exposto, verifica-se que o partido não comprovou por meio de notas fiscais idôneas, conforme disciplinado no artigo 9º, incisos da resolução TSE 21.841, despesas de ordem de R$ 1.823 pagas com recurso do fundo partidário. Tais documentos são imprescindíveis ao controle da Justiça Eleitoral para a verificação da efetiva destinação dos recursos do fundo partidário em conformidade com a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, que transcrevo aqui, mas deixo de fazer a leitura. Logo, não houve a comprovação de que os referidos gastos constituem uma das hipóteses permitidas pela legislação eleitoral de destinação de recursos do fundo partidário nos termos do artigo 8º da Resolução 21.841 e 44 da Lei 9.096, observada a redação vigente à época. Assim, por consequência, diante da aplicação irregular dos recursos oriundos do fundo partidário nas situações ora analisadas, o recolhimento dos devidos valores ao Tesouro Nacional é medida que se impõe nos termos do artigo 34 da Resolução. Item 4.4 do parecer técnico conclusivo, ausência de contabilização de despesas essenciais. O órgão técnico argumenta que não há contabilização das seguintes despesas do partido: serviços de contabilidade, limpeza da sede, compra de produtos de limpeza, serviço de telefonia e internet durante os meses de janeiro a junho e de novembro a dezembro de 2014, locação do imóvel para a sede do diretório de janeiro a abril
e dezembro de 2014. Quanto aos serviços de contabilidade, a equipe técnica considerou as justificativas apresentadas pela agremiação partidária. Entretanto, quanto às outras despesas acima mencionadas, o partido argumentou que foram suportadas pelos filiados. Contudo, não fez prova do alegado, e ainda que assim tivesse ocorrido, tais despesas deveriam ser escrituradas como doações de bens estimáveis, o que não foi feito. Se o partido existe e está registrado na Justiça Eleitoral, alguma atividade partidária é por ele exercida, ainda mais em ano eleitoral. Dessa maneira, é imprescindível o registro de gastos ou ao menos de doação estimável em dinheiro consistente na prestação de serviços auxiliares ao seu funcionamento, como limpeza, conservação, despesas com correspondência ou com a filiação de simpatizantes. Por oportuno, colecionar esta jurisprudencial do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Também aqui está para quem se interessar fazer a leitura. Nesse diapasão, configura irregularidade grave a ausência do registro de despesas ou de doações recebidas, essenciais para o funcionamento partidário, maculando, por conseguinte, a análise das contas por esta justiça especializada, devendo, quanto a esse item, as contas serem desaprovadas. Item 4.5 do parecer conclusivo, despesas com imobilizado. A CCIA dos que requisitou ao partido qual equipamento é o discriminado no grupo de ativo denominado máquinas e equipamentos, uma vez que houve gastos com manutenção com computador na ordem de R$ 2.100 oriundo do fundo partidário. O partido não logrou êxito em comprovar a existência desse equipamento, bem como não foi encontrada nos autos qualquer documentação que indique que o partido tenha locado ou obtido por cessão algum computador. Vê-se então que, mais uma vez, o partido não comprovou o gasto com recurso oriundo do fundo partidário, o que constitui irregularidade grave, impondo a desaprovação das contas. Nesse caminhar, em face da aplicação irregular do recurso oriundo do fundo partidário, a quantia de R$ 2.100 devem ser recolhida em favor do Tesouro Nacional, conforme disposto no artigo 34 da Resolução 21.841. Item 4.6 do parecer técnico conclusivo, aplicação de percentuais mínimos do fundo partidário. Por fim, aferiu-se que o prestador de contas não aplicou o percentual mínimo de 5% do valor recebido a título de fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Artigo 44, inciso 5 da Lei 9.096 de 95. O órgão técnico informa que o valor que deveria ter sido aplicado é de R$ 1.330,48. Em sua defesa, o partido argumenta que a aplicação do percentual pelo diretor nacional o eximiria de fazê-lo. Pois bem, tal premissa alegada pelo partido não é válida. Nesse sentido, recentemente o Colégio Tribunal Superior Eleitoral, na consulta número tal que declino aqui, formulada pelo Partido Democrata Trabalhista, PDT, decidiu que tanto o diretor nacional quanto os diretores regionais e municipais estão obrigados a cumprir o previsto na lei dos partidos políticos. Deixo de fazer a leitura para otimizarmos o nosso tempo. Assim sendo, consoante o ministro relator Jorge Mussi, os diversos níveis partidários individualmente são obrigados a despender o percentual mínimo previsto no inciso 5 do artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos. Por outro lado, a novel Lei 13.831 de 2019 anistiou os partidos que não observaram o mencionado inciso 5 do artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos, desde que tenham direcionado algum dinheiro para candidaturas femininas, prevendo que somente a partir do ano de 2020 poderiam ser penalizados em caso de desobediência à aplicação dos recursos nos programas de participação da mulher na política. Nessa ordem de ideias, cabe ao partido, na fase de cumprimento da sentença, comprovar que direcionou recurso para candidaturas femininas nas eleições de 2018, com a finalidade de obter a anistia trazida pela Lei 13.831 de 2019. Portanto,
malgado o presente tópico não enseje a desaprovação das contas por hora, ainda permanece a sanção prevista no artigo 44, inciso 5, da Lei 9.099 de 95 ao partido. Em conclusão, fazendo-se um cotejo de todas as irregularidades e impropriedades identificadas pela unidade técnica, analisando globalmente a prestação de contas apresentada, entendo que tais falhas possuem potencialidade de maculá-la, impondo sua desaprovação em face dos motivos apontados nos itens 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. Registro que, como as irregularidades apontadas acima perfazem um total de R$ 4.749, o que corresponde a 17,84% dos valores recebidos do partido partidário, que foi de R$ 26.609,66, afasta-se a aplicação do princípio da proporcionalidade. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas do Diretório Regional do Partido Socialismo e Liberdade Pessoal, referente ao exercício de 2014, nos termos do artigo 27, inciso 3 da Resolução do TSE 21.841 de 2004, com aplicação da sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário pelo período de 6 meses, nos termos do artigo 34, parágrafo 3º da Lei 9.096 de 95, vigente à época. Determina o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 4.749, relativa à aplicação irregular de recursos do fundo partidário, no prazo de 15 dias do trânsito em julgado da decisão, conforme hoje determina o artigo 60, inciso 1, a linha B da Resolução 23.464 de 2015 do TSE, que, na execução do julgado, é perfeitamente aplicável ao caso, corrigidos monetariamente pela taxa Selic. Comunique-se ao diretor nacional do PSOL para que não distribua cotas do fundo partidário ao órgão regional pelo prazo fixado nessa decisão, bem como ao Tribunal Superior Eleitoral, a fim de instruir a prestação de contas anual do Partido Nacional, do Diretor Nacional, conforme preceitua o artigo 29, inciso 2 da Resolução do TSE 21.841. Quanto ao percentual a ser dispendido pelo partido político com a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, aplico a sanção prevista no parágrafo 5º do artigo 44 da Lei 9.099 de 96 de 95, com redação anterior à Lei 13.165 de 2015, para majorar o percentual anterior em 2,5, totalizando 7,5% dos recursos do fundo partidário a ser destinado pelo partido na implementação desse tipo de programa no ano subsequente ao dessa decisão, conforme tabela abaixo. Aí tem a tabela aqui que está aqui para documentação. Salienta-se que, consoante fundamentação trazida anteriormente, em virtude da recente inovação legislativa provocada pela Lei 13.831 de 2019, tal penalidade deverá ser anistiada caso a agremiação partidária comprove, em fase de cumprimento de sentença, que utilizou os recursos atrelados à destinação acima especificada no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018. Como voto? Vota a doutora Vanessa. Com o relator. Doutor Antônio Peleja. Relator. Doutor Luiz Bortolucci. Com relator. Sebastião Monteiro. Com relator. Doutor Jackson Coutinho. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido Socialismo e Liberdade PSOL do Mato Grosso referentes ao exercício de 2014, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. O último da pauta é o PJE 0601-478, é 1.2 da pauta, é uma prestação de contas. Este feito já foi iniciado, é da relatoria do doutor Sebastião Monteiro da Costa Júnior, que votou aqui pela aprovação com ressalva, sendo acompanhado na oportunidade pelo desembargador Sebastião Barbosa, pela doutora Vanessa Curti e pelo doutor Antônio Peleja. Quem pediu vista foi o doutor Luiz Bortolucci, que
está com a palavra, só registrando também que há aqui um voto divergente pela desaprovação das contas da relatoria, da autoria, melhor dizendo, do doutor Jackson Coutinho. Doutor Bortolúcio, com a palavra. Senhor presidente, eu vou sintetizar meu voto, ele está disponível aos eminentes pares. A doutora Procuradoria manifestou-se pela aprovação com ressalvas e o digno relator, doutor Sebastião Monteiro, julgou aprovado as contas com ressalvas, consignando expressamente a obrigação de restituição de valores ao erário e repasse de sobras financeiras à agremiação. Abrindo divergência, o doutor Jackson Coutinho, por vislumbrar irregularidades perpetradas no recurso, votou pela desaprovação das contas. O desembargador Sebastião Barbosa Faria proferiu seu voto no sentido de acompanhar o relator para aprovar as contas com ressalvas, sugerindo 2 correções pontuais, nos quais diz respeito a valores a serem devolvidos ao erário. Pois bem, analisando os autos, verifico que as irregularidades perpetradas pelo candidato, pontuadas pelo ínclito relator, são as seguintes. E aí, já fazendo adequação, acompanhando a pontuação do desembargador Sebastião. Item 5, A, do parecer técnico, despesas sem comprovação no total de R$ 43.401,73. Item 6, do parecer técnico, pagamento de serviços de impulsionamento dos conteúdos em sede social, em que parcela do valor contratado não foi utilizada pelo candidato, havendo sobra financeira de R$ 10.697,37. Item 30, do parecer técnico, diferença entre as despesas pagas em espécie e fundo de caixa constituído, gerando sobra da campanha na ordem de 8.890/98. Dessa forma, pedindo venha a divergência, eu vou acompanhar o ínclito relator para aprovar as contas com ressalva e determinar as evoluções dos valores nos modos escritos no voto condutor com as pontuações do eminente desembargador Sebastião. Como voto, senhor? Senhor presidente, acho que eu analisando as pontuações trazidas pelo relator, eu vou retificar meu voto e vou acompanhar na íntegra o relator com os apontamentos do doutor Sebastião. Tá certo. Com a retificação, então, o resultado é o seguinte: o tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Eminentes pares, nós temos cumprido já a pauta, mas antes o doutor Pedro aqui me pediu a palavra, me parece que vai ficar uns dias ausente, então eu passo a palavra aqui ao doutor Pedro para fazer o seu registro. Muito obrigado, senhor presidente. Tá bem. Longe de querer antecipar qualquer tipo de despedida, mas não poderia deixar de registrar que hoje é a minha última sessão em companhia aqui da nossa ilustre doutora Vanessa, porque seu biênio se encerrará agora no começo de setembro. Estarei, a partir de segunda-feira, me afastando pelo período aproximadamente de um mês para a realização de um curso, de maneira que não poderei estar aqui, prolongando essa sempre muito saudável companhia, juntamente a Vossa Excelência. Mas, de toda forma, em que pese não seja o nosso último ato conjunto neste Tribunal Eleitoral, porque hoje à tarde temos uma audiência conjunta, na verdade, essa última sessão, e que não poderia deixar de registrar o misto de tristeza e felicidade que tenho, justamente por ser essa nossa última sessão. Tristeza por ver uma magistrada muito capacitada, que muito se engajou aqui nas atividades do Tribunal Regional Eleitoral, em que pese haja a possibilidade de recondução, já foi antecipado por Vossa Excelência que isso não será muito provavelmente acatado pelo Tribunal Regional Federal, o que a mim, como membro do Ministério Público, me enseja uma profunda lamentação, justamente pelo fato de o Poder Judiciário não se valer de uma faculdade que está expressamente conferida pela própria Constituição. E, por outro lado, uma grande felicidade pelo aprendizado, pela convivência, por poder vivenciar todo esse engajamento de Vossa Excelência aqui nesta corte, todo o trabalho que foi realizado relacionado à inclusão política de minorias, seja no âmbito toda a atenção que Vossa Excelência teve no tocante à participação feminina na política e, em especial, ao projeto que levou praticamente concretizou os direitos democráticos de comunidades indígenas, que muito elevou a imagem deste tribunal, inclusive a nível nacional,
né? Então, são louros que certamente Vossa Excelência merece todos os parabéns e um legado realmente muito grande que deixa a este tribunal. Também como uma característica muito proeminente de Vossa Excelência sempre foi o fato de, e a meu ver uma das grandes qualidades que um magistrado pode ter, é jamais deixar que suas convicções pessoais se sobrelevassem à ordem imposta, à ordem jurídica que efetivamente temos o dever de bem zelar. Então, senhor presidente, são apenas rápidas palavras que gostaria de enaltecer aqui toda essa profícua convivência que tive com a doutora Vanessa, estando certo que os senhores, ainda pelas próximas semanas, terão essa honrosa companhia e, enfim, estaremos sempre à disposição de Vossa Excelência, assim como também nos encontraremos muito certamente, corriqueiramente também na Justiça Federal. Então, apenas para registrar esse grande prazer. Muito obrigado. Falar uma coisa? Me permita? Tá bom, por favor. Eu recebo com muita gratidão suas palavras, doutor Pedro. E para mim foi um imenso prazer trabalhar com Vossa Excelência aqui. Vossa Excelência sempre pontuou a atividade do Ministério Público com muita serenidade, com muita justiça nos seus posicionamentos, sempre procurando atender e ver, analisar aquilo que as partes aqui colocavam, sempre com muita serenidade, com muita... A gente percebe assim, aquela vontade de contribuir com a justiça. Não é, apesar de o senhor estar aqui como parte... o Ministério Público, as suas atribuições especiais, Vossa Excelência não deixa de aplicar, né, a norma, o regramento, né, com as convicções que Vossa Excelência tem, mesmo às vezes não fazendo, não se investindo daquela figura, às vezes imaginária que se tem, que o órgão ministerial tem que só acusar, independente de qualquer coisa. Não. Vossa Excelência tem essa cautela e esse cuidado aqui nos vossos pronunciamentos. Então, assim, eu recebo suas palavras assim, com muita gratidão e obrigada. Antes de um procurador da República, um promotor da justiça. A acepção mais lata da palavra, né? Um promotor de justiça, exatamente. E, doutora Vanessa, depois nós teremos a oportunidade de continuar mais uns dias com Vossa Excelência. Então, eu, sem maiores delongas, encerro a sessão, agradecendo a presença de todos e desejando um bom dia.